Então, bom dia para todos vocês. Estamos começando mais uma aula sobre polinômios e hoje a gente vai começar a falar do teorema do resto. Para falar um pouco do teorema do resto, eu trouxe esse problema aqui para a gente poder fazer uma divisão do jeito antigo e depois a gente vai fazer usando o teorema do resto para você ver a comparação entre os dois jeitos de se fazer. E aí eu tenho certeza que você vai optar por usar o teorema do resto, porque a solução será muito mais fácil. Então, olha o que diz esse problema, né? Qual o resto da divisão de f de x igual 4x ao cubo mais x quadrado menos 5x mais 8 por g de x igual x menos 2? Observe que o polinômio divisor ele é um polinômio do primeiro grau. Além disso, o coeficiente do x tem valor 1. Esse é um detalhe muito importante que você deve observar. Aqui não é 2, não é 3, não é 4. O coeficiente do x é 1. E além disso, o grau do polinômio também é 1. Então, o polinômio é um polinômio divisor do primeiro grau, do tipo x menos um certo número a. No caso aqui, o a valendo 2. Então, veja como a gente faria a divisão pelo método da chave. Então, você começaria aqui pelo polinômio que tem maior grau, dividido pelo polinômio que tem maior grau aqui no divisor. Ou seja, você vai fazer 4x ao cubo dividido por x. 4 dividido por 1 aqui dá 4. E x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Bem, agora eu faço o procedimento da divisão normalmente. 4x quadrado vezes x, 4x ao cubo, só que eu coloco com o sinal invertido. Menos 4x ao cubo. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, menos 8x quadrado, mas eu coloco com o sinal invertido. Mais 8x ao quadrado. Continuamos a nossa divisão. Dá para cancelar o menos 4x ao cubo com mais 4x ao cubo. X quadrado mais 8x quadrado, você vai obter 9x ao quadrado. Menos 5x mais 8. Continua a divisão. 9x quadrado dividido por x vai dar 9. X quadrado dividido por x vai dar x. 9x quadrado vezes x dá 9x ao quadrado. Coloca com sinal trocado. Menos 9x quadrado. 9x vezes menos 2 dá menos 18x. Coloca com sinal trocado. Mais 18x. E finaliza a subtração. Dá para cancelar. Menos 5x com mais 18, você vai ter 13x. E 8 soma com 0, 8. Continua a divisão. 13x dividido por x vai dar 13. 13 vezes x, 13x, então menos 13x. Coloca com o sinal invertido. 13 vezes menos 2 vai dar menos 26. Coloca com o sinal invertido. Mais 26. E finaliza. Menos 13 com mais 13x. Cancela. 8 com 36, aliás, 8 com 26 vai dar 34. Acabou a divisão? Sim, porque agora nós chegamos no resto um valor numérico. Aqui é como se fosse x elevado a zero, ou seja, o grau do resto é menor que o grau do divisor. Então a divisão acabou aqui e esse é o valor do resto de x, ou seja, esse é o resto da divisão. O que eu quero que você perceba aqui, olha? Que toda vez que você estiver dividindo por um polinômio de grau 1 e com coeficiente na frente do x 1, o resultado sempre vai ser um número. Por quê? Porque o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. Então, nessa situação aqui, você vai ter duas hipóteses. Ou você vai chegar num resto que você encontra um certo número, como é o caso aqui 34, ou seja, o grau do resto, vamos anotar aqui as conclusões que nós tiramos, ó. O grau do resto de x sempre vai ser igual a zero ou o resultado vai ser exatamente zero. Quando é que o resultado vai ser exatamente zero? Quando a divisão for exata. Então você só pode chegar em duas situações aqui nesse modelo de divisão. Ou o grau do resto será um grau menor que o divisor, e isso vai implicar que eu tenha aqui um certo número, como você está vendo aqui o resultado sendo 34 do resto.
ou você vai chegar exatamente numa divisão exata, onde o resultado aqui no lugar do 34 seja zero. Só há essas duas possibilidades, certo? É muito importante perceber isso. Então, respondendo a pergunta aqui desse problema, qual o resto dessa divisão? Nesse caso aqui, o resto foi 34. Será que eu poderia responder essa mesma pergunta usando um caminho diferente? Será que tem um atalho? Bem, vamos analisar o seguinte aqui. Olha. G de x nesse problema é igual a x menos 2. Note esse número que eu estou observando aqui, ó. Exatamente o número 2. Será que se eu pegasse esse 2 e trocasse aqui no lugar do x do polinômio, será que eu chegaria também no resultado do resto? Vamos fazer um teste. Ó. Então eu vou calcular aqui, ó, f de 2. Veja que eu não estou calculando f de 0, f de 3, f de 5, f de 1 milhão. Da onde que eu tirei essa ideia de fazer o f de 2? Eu vim aqui no polinômio divisor e peguei exatamente este número. E vamos fazer o seguinte, vamos trocar ele no lugar do x para ver o que acontece. Então vai ficar 4 vezes 2 ao cubo. Ó, observe que eu estou trocando agora no lugar do x do polinômio. Mais 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 8. Vamos ver o que acontece. F de 2 vai ficar, olha, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E 4 vezes 8 dá 32. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Menos 5 vezes 2, ou seja, menos 10. Mais 8. F de 2 ficará, ó, 32 mais 8 já vai dar 40. 40 mais 4, 44. 44 menos 10, 34. Olha, deu o mesmo resultado. Será que isso é uma coincidência? Ou será que isso sempre acontece? Que se eu quiser calcular o resto da divisão de um polinômio por um polinômio de primeiro grau, com o coeficiente 1 na frente do x, será que eu sempre poderei pegar este número que aparece aqui, trocar no lugar do x do polinômio dividendo, e eu encontrarei a mesma resposta? Porque o segundo jeito foi muito mais rápido. Será que isso é uma verdade sempre? Ou será que isso foi uma coincidência? É isso que a gente vai começar a ver agora no teorema do resto.